Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Deve ser o terceiro vídeo que vocês me veem com essa camiseta aqui, não é da Insider, que eu não tenho patrocínio deles. Mas eu estou no terceiro vídeo aqui, então tô aproveitando o dia para fazer vídeo. Então por isso que vocês vão me ver um pouco aí com essa camiseta preta. Fiquei muito tempo sem fazer vídeo, então já tô aproveitando o dia que eu tô livre aqui e já tô fazendo um pouco mais aí para compensar o tempo que eu não entreguei os vídeos para vocês. Bom, o que eu vou falar, eu havia até dito isso em um vídeo anterior, falar sobre o meu TDAH, minha vida no TDAH. Hoje em dia não tem tanta polêmica em relação ao transtorno déficit de atenção. Porém, ainda a gente briga muito para que as pessoas possam entender que a gente pensa diferente, age diferente e por vezes até fala diferente de todo mundo. Bom, eu fui diagnosticado com 6 anos de idade. Como tudo começou? Minha mãe começou a perceber que eu tinha uma certa dificuldade na escola, mas na verdade minha mãe não tinha percebido isso. Quem percebeu foram os professores. Só que na época não se falava sobre. Não tinha um tratamento definitivo que aquilo pudesse trazer um benefício. Era medicamento e eu fiquei 2 anos fazendo tratamento. Só que o que acontece? O tratamento ele foi baseado em. Como posso te dizer? Como posso dizer para vocês? Ele foi baseado em coisas que eu tinha que fazer para depois eu conseguir fazer uma outra coisa. Porque criança com TDAH, ele tinha muita dificuldade de terminar uma coisa e começar a fazer outra. Brinquedo, eu começava com uma coisa, depois ia pulava para outra, depois estava desenhando, parava no meio e ia fazer uma outra coisa. E o que eles faziam para mim no tratamento era como se fosse escalas, era fase, que nem videogame, você tem que passar por essa fase para depois você ir para outra. Se você não passar essa, você não consegue ir para outra fase. Então o tratamento era basicamente dessa forma que eu fazia. Isso em meados de 87, 88. Hoje não é mais assim, hoje tem outros caminhos para trilhar e eu acho que o benefício é bem maior. Mas eu tive muito problema em aprender. Demorei para começar a escrever, tabuada então não sabia nem como fazia. O cara que estudava comigo, na época, acho que na primeira série, ele já sabia, ele era japonês, então acho que a família conseguiu dar uma instrução melhor para ele. Eu chegava e falava para ele, meu, eu não sei tabuada, ele falava, conta nos dedos. E eu não sabia, como assim contar nos dedos? Conta nos dedos. Aí eu não sei o que aconteceu lá, acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Aí eu aprendi. Não me pergunte como. Mas eu acho que eu aprendi ali a contar nos dedos. Mas até eu chegar nesse ponto aí, olha, foi muito difícil. Matemática eu sempre fui ruim. Português eu nunca entendi muita coisa. Coordenada sindética direta. E por aí vai. Nunca consegui o que tinha que fazer, entender essas palavras, substantivo, adjetivo, essas coisas para mim era muito complexo. E então, português e matemática não era muito bom. Eu era bom em matérias que eu tinha que decorar, por exemplo, história, tinha algumas coisas que eu precisava decorar, geografia, até ciências eu não era muito bom. Aliás, eu nunca fui muito bom na escola, essa é a verdade. Só que assim, o tratamento ele consistia em uma continuidade da minha infância, minha adolescência até a fase adulta, pelo menos. Eu não poderia parar. Só que naquela época, tratamento ele tinha um tempo. Você chegava naquele tratamento, você tinha um resultado, tava bom. Você podia seguir sua vida e seja que Deus quiser, né? Só que Deus não quis tanto assim, não, porque na época da escola eu tive vários problemas, principalmente de aprendizado. Só que na fase da infância até a fase da adolescência, você já fez um monte de coisa errado, né? Ainda bem que todo mundo faz errado, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de me expressar. Tem até hoje, né? Até para fazer vídeo aqui eu demorei muito tempo para começar. Não tinha
Como que eu vou falar com vocês? Como que eu vou criar palavras para falar com vocês? De que forma eu vou fazer isso? Isso porque eu tô com 44 anos, mas se eu tivesse uns 20 aqui, com certeza eu não ia conseguir, não. E depois desse tratamento da minha infância, eu nunca mais fui atrás. Quer dizer, nunca mais é muito tempo. Depois que eu tive na minha fase adulta, eu fui atrás de uma psiquiatra para saber, né? Porque tinha muita coisa para mim que não estava dando muito certo. Eu comecei a trabalhar com serviços administrativos e eu percebia que eu não conseguia ficar muito tempo focado. E aí eu fui atrás de um psiquiatra, só que a psiquiatra me fala que ela não acreditava em TDAH. Ela achava isso daí uma invenção da medicina para você tomar remédio. Então, assim, imagina, você precisando de ajuda, a psiquiatra vem me falar isso. Parabéns para ela. Mas tá bom. Depois disso, demorei 10 anos depois quase para ir atrás de novo. E eu tava precisando passar no psiquiatra. Só que eu larguei muita coisa. Eu ignorei, na verdade, essa parte, porque eu achava que, assim, o TDAH você ficava convivendo com ele assim, de boa. Quando cheguei nos meus 40, eu comecei a perceber que, vendo alguns vídeos, eu percebi que eu estava fazendo a mesma coisa que alguém com TDAH faz. Você acaba sendo reativo. Você fala a hora que você não tem que falar e a hora que você tem que falar, você não fala. Um dos motivos ruins de ter o TDAH, ou você fala demais, ou você não fala. Uma das coisas que eu tenho muita dificuldade é de expressar o que eu preciso falar. Então, muitas das vezes você acaba perdendo amizade, você tem problemas com relacionamento. Ah, mas relacionamento é por causa de esquecer? Não. Às vezes você fala no momento que não tem que falar, e no momento que você tem que falar, você não fala. Muitas das vezes eu queria que a pessoa entendesse das coisas que eu queria que ela entendesse, e ela não estava nem um pouco interessada nisso. Você tem uma certa insistência, às vezes, por coisas que a pessoa não está afim. Principalmente, ela não está afim de você, mas você quer insistir para ela ficar naquele relacionamento e ela não está querendo ficar com você. E aí você se torna uma pessoa inconveniente. Amizades que não tá afim de falar com você, não tá afim de ficar com você. Aí você começa a perceber também que a pessoa não tá afim mais de estar do seu lado. Isso aconteceu muitas vezes. Só que com o tempo eu fui perceber que a pessoa não tava mais afim de querer, não quer minha amizade, não quer minha presença, não quer falar comigo. E eu demorei muito para descobrir, porque a gente vai analisando e a gente vê, né, que se a pessoa não tá falando mais com você, não quer saber da sua vida, não quer saber do que você faz, do que você fez, deixou de fazer. E às vezes você acaba brigando com a pessoa, achando que você tá certo, só que você acaba sendo o errado da história. Eu nem culpo as pessoas por isso, porque, infelizmente, a gente que tem aí o transtorno do déficit de atenção, eu acredito que muitas das vezes passou por esse problema aí. Relacionamento, gente, é um negócio mais difícil ainda. Porque você acaba pensando muito diferente da pessoa, ou você tá com uma pessoa também que não pensa igual a você. E a gente demora muito para perceber isso e a gente acaba se frustrando. A gente acha que a pessoa tá sendo ruim com você, mas não tá sendo ruim, ela não quer você e a gente tem que aceitar isso. No trabalho também eu tive muita dificuldade. Infelizmente a gente não tem uma pessoa para pegar, identificar o que está acontecendo com você e te dar um ofício melhor. Te dão maneiras de você trabalhar diferente do que as outras pessoas trabalham. Mas eles preferem falar que você não produz, que você não desenvolve. Chama você de lado e começa a falar um monte. Às vezes te manda embora. Então as empresas aqui no Brasil elas não estão preparadas para algumas diferenças que nós temos dentro da gente. E a gente acaba passando um período meio difícil. E eu posso dizer que eu passei bastante. Passo até hoje, né? Mas hoje eu consigo entender melhor o que se passa comigo. Eu falo mais em relação às coisas que eu fiz e deixei de fazer. Coisas que eu não precisava fazer também.
Hoje tem muita gente que eu nem converso mais. Não por culpa delas, mas por culpa minha mesmo. Então, eu já vi pessoas falando que era prodígio, que era muito bem na escola, que conseguia pegar as coisas muito rápido, mas a maioria que eu conheci teve muita dificuldade de aprendizagem. Como também tem muita gente que fala que é muito esquecido, mas o TDAH, ele não consiste em você esquecer tudo. O nome tá lá, transtorno déficit de atenção. O que quer dizer isso? Você se distrai mais e você acaba não prestando atenção em coisas que você precisa. Passa uma mosca voando do seu lado, passa alguém falando, chama alguém para você conversar. Você escuta falar seu nome, você vai olhar na hora. Raramente você vai conseguir um foco trabalhando com 10 pessoas no mesmo ambiente. Então, muitas das vezes, você tem que treinar o seu cérebro para algumas coisas serem mais eficientes, para você ser mais produtivo. Principalmente celular. Celular, às vezes você vai ver uma mensagem, daqui a pouco você vai entrar no Instagram, daqui a pouco você já está abrindo o YouTube, quando você vai ver, você já está no TikTok. Quando você vai ver, passou 15 minutos e você não fez o que você deveria fazer. Procrastinação também é uma coisa que, infelizmente, é do TDAH. Ah, eu deixo para amanhã. Ah, não vou fazer isso agora não. Ah, isso daí deixa que eu faço. Para depois, para amanhã, para semana que vem, para ano que vem. Somos peritos nisso. Se você namora, se você é casado, acaba frustrando bastante a pessoa que está com você. E ela, por vezes, ela não entende e ela acaba terminando o namoro. Ou ela pode pedir divórcio porque você não consegue fazer o mínimo. Às vezes tocar uma torneira, você pintar uma casa, mas a mulher não costuma fazer geralmente esse tipo de serviço, logicamente. Tem mulher que manda muito bem em serviços gerais. Toca uma torneira, bate uma laje, pinta a casa. Procrastinar não está somente em afazeres domésticos. Isso tá, às vezes, tipo, ah, você tem que ir lá falar com uma pessoa, ah, depois eu vou lá. Ou se não, se você vê uma coisa, ah, depois mais tarde eu faço, aí você acaba não fazendo. Mas nem necessariamente porque você esquece, é porque sua cabeça, ela não funciona para coisas que você não precisa, que você é obrigado. A gente só funciona um pouco no limite das coisas. Eu sou uma pessoa que eu estudava de véspera. Eu nunca fui uma pessoa que estudava um mês antes, 15 dias antes. Aí quando tinha a prova eu já sabia tudo, não. Estudava antes, um dia antes. Às vezes no dia, é lógico, né? É sempre mal. Infelizmente a gente acabava fazendo dessa forma e a vida seguia, mas seguia toda torta também. Eu cheguei a tomar remédio depois, assim, no ano passado. No ano passado eu cheguei a tomar. E eu senti uma melhora em relação à concentração. Você consegue concentrar melhor nos seus afazeres, mas os efeitos colaterais eu não gostei não. Ele tira o apetite, você fica muito sem fome. Se você vai comer, parece que você tá comendo um pedaço de papel, você não sente o sabor da comida. E eu cheguei a tomar o Atenta. Só que não é todo remédio que ele tem um efeito bom para todo mundo. Geralmente, cada remédio tem um efeito diferente para cada pessoa. No caso do Atenta, o Vinvance, acho que é Vinvance. Eu só tomei o Atenta e tenho Ritalina também. Acho que é Ritalina, mas não cheguei a tomar, não estava afim. Eu acabei não tomando, não estava trabalhando, então eu falei, ah, não vou tomar não, deixa. Só que é bom realmente fazer um treino. Uma das coisas que é bom para quem tem, principalmente quem tem dificuldade de se expressar, é o que eu estou fazendo aqui. Faz um vídeo para você mesmo e vai falando. Você não precisa fazer um vídeo de 1 hora, mas faz um vídeo de 2, 3 minutos e vê sua voz, se veja no vídeo. Eu posso dizer para vocês que por mais que eu tenha 44 anos, eu ainda sou tímido. Eu tenho algo em mim assim, eu acho que talvez eu não consiga arrancar isso de mim. Por mais que eu tente, por mais que eu lute. Mas é uma questão muito de treino. Nós que temos TDAH, nós temos que treinar muito mais do que uma pessoa que não tem nada disso.
Uma pessoa que é normal, ela faz de boa, pra ela não tem uma dificuldade em ligar uma câmera ou falar, postar um vídeo. E eu, nem tanto, que eu tenho um outro canal, que eu acabei não divulgando aqui, que é um canal de terror. Eu apareci pouquíssimas vezes com o meu rosto, justamente porque a gente tem um pouco de medo da reação, do que a pessoa vai achar que você tá falando, do, da sua cara, do que você tá fazendo. E eu demorei bastante também pra fazer esse canal gravado. E demorei, hein, gente. Eu comecei esse ano, mas era pra ter começado antes. Eu tinha uma ideia de fazer um canal em 2016. Aí eu fiz um em 2021, que é de terror, né? Era o Floresta do Caos. Aí eu comecei a postar pouquíssimo vídeo, porque tava sem tempo. Não conseguia gravar, onde eu morava com a minha mãe. Então não tinha um momento assim que eu conseguia fazer a qualquer momento, qualquer hora. Aí eu tinha que esperar de madrugada pra fazer. Aí cada vez menos eu fui colocando o vídeo. Quando eu fui ver, eu não conseguia mais atingir um público. Aí eu deletei o canal, fiz um outro. Eu vou passar pra vocês, porque quem quiser, é Uivo do Medo. Quem acompanhava o Floresta do Caos é os mesmos vídeos. Tem alguma coisa diferente lá, mas não é muita coisa não. Mas quem nunca viu vai ter oportunidade de conhecer. Aí eu vou colocar aí o nome direito, mas é o Uivo do Medo, não tem o que errar. O que eu descobri nesse meu canal aqui, o Urso Falante, que além do meu tem mais dois. Só que um parece que tem 110 inscritos e não tem vídeo nenhum. E o outro tem o vídeo que tá lá desde 2000 e sei lá quanto. Eu até pensei em mudar o nome, mas como não tem uma briga entre os ursos falantes, então tô mantendo esse aqui. Porque às vezes você busca por urso falante e não aparece. Vai aparecer o meu shorts, que eu tô falando a respeito de um senhor que eu ajudei quando eu fui pra Guarulhos vender meu game. A nossa vida em relação ao transtorno de déficit de atenção realmente precisa de uma atenção, principalmente dos pais. Acho que são as primeiras pessoas que pode ajudar na infância, são os pais. Agora tem o TDAH da fase adulta. Só que o TDAH da fase adulta, você já. Tudo que você tinha que errar, você errou. E aí você tem que entender os seus limites, porque infelizmente quem tem TDAH tem limite. Nós não somos prodígio para fazer tudo. Nós, infelizmente, temos que ter um tempo para pensar, tempo para agir e tempo para a gente tomar uma decisão certa para não fazer errado. E às vezes a pessoa que já é muito proativa, isso para ela é muito fácil, mas para nós que temos TDAH, não. Nós podemos até ser proativos, mas podemos tomar uma decisão muito errada, como eu já fiz muitas vezes. Não adianta a gente fazer tudo com pressa. É que o mercado de trabalho hoje exige que você faça as coisas com mais atenção, com mais rapidez. Mas isso daí também, dependendo do cargo que você está, dependendo o ofício que você faz, o que você escolheu para sua vida, isso pode acabar atrapalhando também no seu desenvolvimento. E a gente acaba se frustrando justamente. E a gente acaba se frustrando justamente para nós não conseguirmos chegar onde a gente precisa. Às vezes o amiguinho do lado consegue de boa e a gente não consegue. E às vezes o chefe não quer nem saber. Ele acha que você não está produzindo e tchau. Ou ele vai começar a te chamar muita atenção, como aconteceu comigo. E não faz muito tempo não, tá, gente? Isso faz pouco tempo. Ela não tá mais assim, naquele lugar para atrapalhar a vida de ninguém. Caso você seja diagnosticado, então é bom você sempre te conhecer. Se você se conhece, você sempre vai saber dos seus limites. Geralmente quem tem TDAH sempre tem que ter umas regras diárias. Saber o que você pode fazer, saber o que você não pode fazer. Você pode ser qualquer coisa, mas esse qualquer coisa, você tem que saber até onde você consegue ser bom. E não é tudo que a gente consegue ser bom.
Tem coisa que a gente não consegue nem pensar direito, muito menos agir. Principalmente decisões muito rápidas. Não posso generalizar que todo mundo seja assim. De repente tem alguém que tenha TDAH e consiga fazer as coisas da melhor maneira possível. Mas a maioria que eu conheço, infelizmente, não consegue pensar de uma maneira assim tão proativa. Não fica pegando diagnóstico de TikTok, Instagram. É bom sempre saber o que se passa dentro de você. De repente, não pode nem ser TDAH, de repente você pode ter um grau de autismo. Eu acredito que eu não tenho, porque quando eu fiz não foi, mas isso pode, né, com o tempo, acarretar um grau aí. Era para TDAH, tem gente que até tá brigando na justiça por isso, que queria que isso entrasse como um autismo. Só que o autismo, ele tem uma limitação muito maior. Ele impede de você até se sociabilizar. Impede de você ser uma pessoa comum, de você fazer algumas atividades que você não pode fazer. O TDAH consegue fazer todas as atividades, mas ele vai ter uma dificuldade maior do que todo mundo. Ele vai ter uma dificuldade um pouco maior de desenvolver e entregar aquilo no resultado final. Mas o que eu posso dizer para vocês é que essa minha vida aí, dos meus 6 anos de idade até hoje, foi de muita luta. Mas uma das coisas que o TDAH pode acontecer, pode entrar nisso com muita facilidade, é vício. Vício em droga, em bebida, em jogos. Porque a nossa dopamina ela é muito baixa. E você precisa de algo para sempre você se estimular de alguma maneira. Algo pro dia, assim, para você ter um foco, um ritmo, algo que vai te suprir. Então você pode acabar saindo do que você precisa fazer e você ir para um caminho que não vai te trazer bons frutos. E você vai acabar não fazendo o que você precisa. Eu não vou dizer que você vai passar o dia inteiro fazendo aquilo, mas de repente uma hora que você poderia estar fazendo outra coisa, você está fazendo uma coisa que não é benéfico para você. Então é importante você conhecer, se conheça. Aprenda a entender os seus limites, aprenda a você saber até onde você pode ir, porque muitas das coisas que você possa fazer, isso pode prejudicar alguém. Pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento, pode ser uma vaga no seu trabalho. Isso pode te deixar tão frustrado que às vezes você pode pedir até as contas no serviço porque as coisas não estão indo bem. A empresa, ela pode não olhar para você como algo que você precisa de ajuda e simplesmente falar, então tá bom. Faz uma cartinha aí e a gente vai lá para RH. Bom, pessoal, é mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês a respeito do meu TDAH. Eu não vou também me colocar como vítima aqui, tá, pessoal? Eu também não quero que vocês que tenham se coloquem como vítima, não. Se vocês se entenderem das coisas que vocês fazem, do que vocês gostam e do que não gostam, tenta mensurar essas duas coisas, porque o TDAH, ele tende sempre a fazer as coisas que gosta, tá? Então isso daí pode ser algo que vai dificultar o seu dia a dia. Até para você levantar da cama, às vezes você precisa de algum incentivo. Não que você vai ficar deitado o dia inteiro, mas até mesmo para você sair da cama, para você arrumar a cama, tomar café, lavar uma louça, você precisa de algum incentivo. Mas não coloque a culpa totalmente no seu TDAH. A gente precisa lutar com mais força do que todas as pessoas que não têm esse problema. E isso não tem cura, não tem remédio que cure. A única coisa que vai acontecer, o remédio ele vai amenizar os sintomas que você sente. Se você tem muita dificuldade de concentração, o remédio vai te ajudar nisso. Se você tem muita dificuldade em ter foco, em começar algo, em procrastinar demais,
você passa no psiquiatra, faz um exame para saber o que realmente passa dentro de você. Não deixa ficar numa fase em que você já não sabe mais o que fazer e depois você descobrir que muita coisa que você fez lá atrás, você fez errado. Mas se for tarde também, se for na fase adulta, é um momento também para você repensar nas coisas que você fez e o que você vai fazer daqui para frente. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Até.